Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um culto online realizado pela Igreja Assembleia de Deus Central de Iguape. Tenha acesso a todos os nossos conteúdos entrando em nossa página no Facebook, também assistindo nossos vídeos no YouTube, compartilhando e glorificando a Deus. Os obreiros e os pastores agradecem a sua participação e cooperação para a propagação do reino de Deus. O tema da mensagem de hoje se chama Uma videira, um agricultor e os ramos, tendo como base bíblica João 15, do 1 ao 6. Fique conosco e que Deus lhe abençoe ricamente. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar recebendo você e estar aí compartilhando a palavra de Deus. Você é o nosso irmão em Cristo, nós gostamos de você, você é muito importante para nós. E eu queria deixar essa saudação a você, porque nós temos orado, temos buscado a Deus em prol da sua vida, tá certo? Então, antes da palavra, eu gostaria de estar orando em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu peço a tua graça e a tua misericórdia. Fala conosco, Senhor, através daquilo que tu tem para nós. Que não seja a carne, o sangue, que não seja o ser humano, Senhor meu Pai, a querer conjecturar, mas que seja puramente o teu Espírito Santo, que a pureza da tua palavra esteja atingindo os nossos corações, porque só ela, meu Deus, que transforma, só ela, meu Deus, que edifica e só ela que santifica. Por isso, meu Deus, eu peço perdão de todos os meus pecados, todas as minhas transgressões, porque eu sou miserável, Senhor meu Deus. Mas eu quero, Senhor meu Pai, nesse instante me colocar à disposição do Teu Espírito Santo para falar aquilo que o Senhor quer aos nossos corações, porque também eu necessito ouvir a Tua palavra, eu necessito ser edificado por Ti. Por isso, meu Pai, nos abençoa esta noite, por favor, meu Deus. Peço a graça do Teu Espírito, que não seja, Senhor meu Pai, o muito estudar, que venha, Senhor, confundir a pureza da Tua palavra, mas que seja puramente aquilo que o Senhor tem para nós, para nos edificar e santificar diante do Senhor. Em nome de Jesus eu te louvo, Pai, te agradeço. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Em João, capítulo de número 15, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a palavra de Deus em Gênesis capítulo de número 1. No versículo de número 1 diz assim a palavra do Senhor: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então aqui nós observamos, que aqui no versículo 1 de Gênesis 1 diz assim: no princípio criou Deus. Essa palavra Deus no hebraico é a palavra Elohim. O que significa a palavra Elohim? Significa Deus no plural. Então por aqui nós observamos que a Trindade, ela quando na criação estava ali o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus
Espírito Santo, que estavam criando todas as coisas, né? A Trindade estava em conjunto, criando, formando, fazendo toda a criação. Então isso é muito maravilhoso para mim, para você, saber que Deus, ele estava agindo. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que são um único Deus em três personalidades. É isso mesmo, em três pessoas. São três pessoas, né, sendo um Deus todo-poderoso. Então observemos, é o Deus composto, é o Deus todo-poderoso, é a Trindade, é a triunidade de Deus, né? A triunidade de Deus. Os indícios da triunidade de Deus está em Gênesis 1, versículo de número 26, que diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então vamos aqui perceber que no versículo de número 26 do capítulo 1, olha só o que diz aqui. Então disse Deus, façamos. Então está o quê? Está no plural. Então vejamos que é mais de uma pessoa. Esse indício também, para nós podermos entender que quem estava na criação era o Deus Trino, não é? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, está também em Gênesis 3, no versículo de número 22. Olha só, o versículo de número 22. Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós. Então quando se coloca nós, né, o homem se tornou como um de nós. Então quando se coloca nós, quer dizer que é mais de uma pessoa, né? Conhecendo o bem e o mal, assim para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então aqui nós vemos que quando a palavra de Deus fala nós, né, ou façamos, como nós acabamos de ver, está relatando mais de uma pessoa. Então como entender a Trindade? Bom, existe aí, né, uma metáfora, né, que, embora não condiza com a realidade daquilo que é a Trindade, porque é muito mais elevado do que a nossa mente, mas existe uma metáfora para nós entendermos mais ou menos. Através de uma analogia bem simples, vamos explicar os conceitos com respeito à Trindade. Pela experiência dos três estados físicos da água, podemos entender mais ou menos a Trindade. O gelo é o estado sólido da água, que se encontra em nossa geladeira e em lugares de clima frio, tais como o Polo Norte, o Polo Sul e em outros lugares do nosso planeta. O estado gasoso ocorre quando se coloca a água em recipiente de metal, aquecendo no fogo, atinge a temperatura de ebulição, liberando assim o vapor de água, que é o estado gasoso. A água, no seu estado natural, é a água líquida, a qual está na natureza em lugares de clima ameno, chegando até mesmo em nossas torneiras. Muitos poderiam perguntar o que tem a ver a Trindade com isso. Bom, o exemplo dos três estados físicos da água nos faz refletir e entender mais ou menos sobre a Trindade, que a água, tanto no seu estado líquido, sólido ou gasoso, continua com sua essência H2O, sendo água. Da mesma forma, as três pessoas da Trindade, embora sejam personalidades diferentes, conservam sua essência, formam um único Deus, o Deus triuno. Nós não vamos estar entrando muito profundamente sobre isso, mas é só para nós entendermos
o que significa a Trindade mais ou menos, né? Uma outra hora, com mais tempo e assim se for da vontade do Senhor, nós vamos estar entrando nesta área. Mas, o que eu quero dizer com isso? Bom, meus amados, veja bem, que o livro de Gênesis, nós entendemos sobre a criação dos céus e da terra, os animais e até mesmo o ser humano, que é o quê? É a coroa da criação. É isso mesmo, nós entendemos sobre isso. Mas quando ali no capítulo de número 3, o homem ele pecou contra Deus, né, desviando-se dos propósitos do Senhor para aquilo que ele foi feito, que era adorar e glorificar o nome do Senhor, ser obediente àquilo que o Senhor queria, vemos ali que o homem se perdeu. E no decorrer do tempo, no Velho Testamento, nós podemos observar através dos sacrifícios, né, através ali muitas vezes dos profetas, muitas vezes ali da Arca da Aliança, muitas vezes sabe, os utensílios do templo em geral, tudo isso estava apontando para quem? Para Jesus Cristo. E é interessante, nós observamos, como nós lemos ali em João, nós vamos entrar nesse âmbito daqui a pouco, só uma explicação. Veja bem que no capítulo de número 1, a palavra do Senhor, ela também nos ensina uma coisa muito interessante e tremenda, né? João no capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, não é? A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o livro de João, ele apresenta Jesus como Deus, né? Como Filho de Deus, apresenta Jesus como o Messias, que veio ao mundo, o quê? Resgatar o homem que foi perdido lá no Jardim do Éden, não é? É isso que nós observamos. Veja bem que todas as conotações, como no capítulo 1, versículo 1, né? Que nos informa coisas preciosíssimas, que o verbo era Deus, né? Que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, então estava no princípio com Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui nós vemos que Jesus estava lá em Gênesis, né? Também fazendo, juntamente com Deus Pai, o quê? Todas as coisas, né? Estava criando todas as coisas. Por quê? Porque Jesus é o verbo da vida, mas é isso que a palavra de Deus nos informa. No princípio era o verbo. Então quer dizer que o verbo todo mundo sabe que o verbo, ele determina o quê? Uma ação, não é isso? E Jesus é o Logo de Deus que estava determinando uma ação de criação em todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa para mim e para você. Mas vemos que esse mesmo Jesus que veio mandado pelo Pai para resgatar o homem que o Deus Todo-Poderoso tinha perdido, esse mesmo Jesus, diz a palavra que Jesus foi rejeitado. Não é verdade? Nós vemos isso em toda a palavra de Deus, nos 4 evangelhos. Nós vemos que Jesus ele foi completamente rejeitado pelos seus. Quem eram os seus? Logicamente que eram os judeus, né? Os judeus rejeitavam Jesus. Vemos que a todo momento os judeus não queriam reconhecer Jesus como quem? Como o Messias. Como Messias, não queriam reconhecer Jesus como Messias, como aquele que veio para o quê? Para proclamar a salvação do homem, o perdão dos pecados, o resgate,
Você sabe? A regeneração de suas vidas diante de Deus, a restituição do homem a Deus. Eles não queriam reconhecer. Porque para eles, imagine só, eles queriam o quê? Queriam que o Messias viesse com uma comitiva de anjos, viesse aí num berço esplêndido, né, um berço de ouro, que fosse aí uma autoridade. E Jesus, ele veio como um simples carpinteiro, ele veio como uma simples pessoa do povo. Quando Jesus falava, veja bem que ele não usava palavras muito difíceis, mas ele usava o quê? O grego mais comum naquele tempo, que era o quê? O grego koiné. O grego mais comum, falava simplesmente, ele não complicava a palavra de Deus. Hoje em dia, né, infelizmente, nós vemos que as pessoas complicam muito a palavra de Deus. Sabe, não estou falando que você não deve estudar teologia, estude teologia, faça teologia, mas cuidado para não usar muita teologia e depois o quê? Depois ficar, né, no meio dessa teologia, no meio das letras, ficar o quê? Desaparecer a palavra de Deus, né? A palavra de Deus ficar diminuta, a palavra de Deus, na verdade, ficar invalidada. Nós temos que tomar cuidado com isso, né? Eu e você devemos tomar cuidado, porque a palavra de Deus é pura, é a palavra de Deus que interpreta a palavra de Deus, é a palavra de Deus que explica sobre a palavra de Deus. Eu e você somos apenas instrumento de quem? Daquele mestre, o Espírito Santo de Deus, que Jesus prometeu estar conosco até o final dos tempos. Isto mesmo, né? Então muitas vezes nós vemos esse tipo de coisa, nós temos que tomar cuidado. Mas Jesus, ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado pelo povo de Israel. Por quê? Porque naquele tempo, observemos bem, os fariseus, eles tinham muitas facilidades. Os judeus da época tinham muitas facilidades, mas eles não queriam reconhecer Jesus Cristo. Por quê? Porque não queriam perder o quê? Vamos dizer assim, a sua boquinha, né? Diante do rei Herodes, diante ali dos romanos, tá certo? Eles não queriam perder a sua boquinha, porque eles também ganhavam muito dinheiro, eles tinham que influência diante de Pilatos, né? Eles tinham muita influência diante de Pilatos para ir lá e pedir as coisas. Então observe bem que isso é bem verdade, e eles não queriam perder, por isso não queriam reconhecer Jesus Cristo. Mas eles sabiam, porque Jesus, ele mostrou sinal após sinal de que ele era o Cristo, né? E voltando aqui para João, no capítulo de número 14, observamos uma coisa muito interessante. Olha só o que diz a palavra do Senhor no capítulo de número 14. No versículo de número 16, diz assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Então, eu rogarei ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador. Então, são 3 pessoas. No versículo de número 26 não é diferente. Olha só. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Mas o Espírito Santo, que o Pai, veja bem, o Pai enviará em meu nome, né? Enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então, o Pai enviará em meu nome, veja bem, né? O Consolador. Então são 3 também. Olha que coisa maravilhosa. É descobrirmos que o Evangelho de João também revelou a Trindade, não é? Que coisa maravilhosa, né? A compostosidade, né, de Deus. E aqui nós vemos aqui no capítulo 15, então aqui no versículo 26, a palavra do Senhor diz assim: Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai enviarei. Olha só que coisa. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai. Então são 3 pessoas, né? Que maravilha. Então aqui nós vemos que em todos esses versículos que nós lemos aqui, existe o quê? Existe a Trindade. Não é que coisa maravilhosa? Veja bem, no capítulo 16 também, no versículo de número 7, olha só o que diz a palavra do Senhor. 16, versículo 7, diz assim: Todavia digo-vos a verdade,
convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Então aqui nós vemos que Jesus enviaria quem? O Consolador. Aqui nós observamos que quando Jesus ele fala isso, ele está falando outro do mesmo tipo, ou seja, o Paracleto de Deus, né? Então é interessante nós estarmos notando esse tipo de coisa, que aqui também fala da Trindade. Se nós formos aí analisar todo o capítulo 16, do versículo 7 até o 16, nós vamos perceber que ali também existe uma conotação, existe um perfil do quê? Da Trindade também. Então, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco, e não me vereis mais, e um pouco ainda, e me vereis. Então aqui o capítulo 16, do versículo 7 até o 16, fala sobre o ministério do Espírito Santo, não é? E nós vamos perceber isso no decorrer aqui do capítulo, né? Vamos perceber esse tipo de coisa. Aí o que isto vem à mente, né? Que o Espírito Santo, que a Trindade, ela está trabalhando a nosso favor. Isso mesmo. A Trindade está trabalhando a nosso favor. Quer dizer, que o ministério do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, embora possam haver algumas diferenças, mas eles trabalham em conjunto para o meu e para o seu benefício. Aí o que nós temos que aprender com tudo isso? Então vamos voltar em João capítulo de número 15, né? E vamos aqui estar destrinchando, ou seja, vamos estar estudando aquilo que o Senhor quer falar conosco. Olha só a palavra do Senhor. Em João 15, versículo 1 diz assim: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Então aqui nós percebemos que Jesus está se colocando o quê? Como videira. Ele é a videira verdadeira. E quem é o agricultor? É o Pai. Observamos? Que coisa interessante. Todo o ramo em mim que não dá fruto, ele corta, e todo ramo que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Então vemos que aqui, veja bem, Jesus se coloca como uma videira, não é verdade? E nós somos o ramo. Veja bem, nós somos o ramo. Agora, quem cuida da videira? Bom, nós sabemos que é o agricultor, porque é isso que Jesus está falando. E o Pai é o agricultor. E todo aquele que não dá fruto, então o agricultor vai lá e corta. Não é isso? É isso que a palavra de Deus está nos falando. E vai limpar o quê? Os ramos que já estão ali, vai limpar, vai cuidar, para que este ramo ele possa dar mais fruto ainda. Então, veja bem, meus amados, qual é a designação, qual é a função do agricultor? A função do agricultor é cuidar das árvores frutíferas, não é isso? Então, muitas vezes, o que acontece? Existe aquela árvore frutífera ali, e de repente está ali aquele monte de ramo ali que não dá fruto, e tem uns que dão fruto. Você está entendendo? Dá fruto. Mas só que aqueles ramos que não dão fruto, muitas vezes ficam atrapalhando. Né? Porque a árvore ela tem que ser o quê? Ela tem que debaixo da sua copa, ela tem que ser completamente arejada. Para que arejada? Para passar o vento, né? Muitas vezes também receber a fotossíntese que vem do sol e tirar os nutrientes da terra. Para quê? Para que os frutos venham a nascer saudáveis. Porque aqueles que dão fruto
Você está entendendo? Pode dar frutos mirrados. Por quê? É porque eles são ruins? Claro que não. Mas é porque aqueles que não estão dando frutos vão prejudicar aqueles que estão dando frutos. A palavra do Senhor nos informa, né? No Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Agora a pergunta: muitas vezes ali dentro da casa de Deus existem escarnecedores, existem pessoas que querem o mal da outra. Veja bem que eu e você somos o ramo. Sim, eu e você somos o ramo. Agora, cuidado com pessoas que não querem nada com Deus, que podem influenciar você a fazer coisas erradas e vão acabar estragando o seu fruto. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã, com isso aí. Cuidado com as fofoquinhas, com as bolinhas, você está entendendo? Cuidado com as rebeliões, com as falácias, né, que muitas vezes não produzem nada. O próprio apóstolo Paulo ele fala lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 33, que as más conversações corrompem os bons costumes. Então será que eu e você não temos que vigiar com respeito a isso? Você está entendendo? Se você tem pessoas dentro da igreja, porque, veja bem, não é? Sempre vai existir o joio no meio do trigo. Não existe o joio no meio do trigo? Sempre vai existir. Na igreja do Senhor vai existir pessoas que realmente servem a Deus e aqueles que não servem. Se você observa que tem pessoas ali que não estão dando frutos conforme a vontade de Deus, ou que não estão dando fruto nenhum, você vê que são vidas totalmente desconcertadas, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos evitar essas pessoas. Por quê? Porque se não evitar, essas pessoas podem estragar os nossos frutos. Isso mesmo, vão acabar estragando os nossos frutos. Então temos que tomar cuidado com essas coisas. Olha só, e é isso que Jesus justamente está falando. Porque se essas pessoas não se arrependerem, continuarem sendo que ramos secos, meu irmão e minha irmã, eu não tenho aqui como mentir, mas é o que a palavra de Deus diz. Se nós escorrermos aqui no texto, essas pessoas serão arrancadas. Você está entendendo? E vão ser jogadas na onde? Vão ser jogadas na fornalha ardente. Né? Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então tome cuidado, eu e você devemos tomar cuidado. Por quê? Porque o agricultor ele está vigiando a videira. O agricultor ele está de olho na videira. E a palavra de Deus nos informa também. Veja bem, assim como um agricultor ele pode usar uma ferramenta cortante, tal como um tesourão, ou até mesmo uma faca, né? Aquelas facas aquelas facas grandes, né? Eu não sei como é que chama o nome, aqueles facão. Veja bem, o Senhor também utiliza. O que ele utiliza? Ele utiliza a sua palavra. Vemos lá em Hebreus capítulo 4, no versículo de número 12, que a palavra de Deus é o que? É uma espada cortante, né? De 2 gumes. Veja bem. Então, a espada de 2 gumes está aí, né? Então, o agricultor ele vai usar a espada de 2 gumes para poder limpar a vida daqueles que estão dando fruto, para darem mais fruto ainda, mas também está para podar aqueles que não dão fruto. Veja bem, é isso que o Senhor está dizendo para mim e para você, que nós devemos tomar cuidado. Que nós devemos tomar cuidado, porque o Senhor ele está vigiando a sua igreja. Veja bem que Jesus ali, quando ele se coloca com a videira, ele está colocando como o corpo da árvore, né? Vemos ali o tronco, ele é o tronco. Mas, veja bem que os ramos, na verdade sou eu e você, nós devemos estar o quê? Estar preso na videira, estar preso nele para que nós possamos dar fruto. Agora olhe bem aqui o que diz a palavra do Senhor. Olha só no versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecei em mim. Versículo 5, olha só que coisa maravilhosa. Eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto. Então quem permanece em Jesus vai dar muito fruto. Veja bem, no versículo 5. Esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Ah, eu quero dar fruto, que não sei o quê. Não, você está ligado em Jesus? Você está preso na videira? Hã?
Será que você está preso na videira? Então você tem que analisar a sua vida diante do Senhor, fazer uma reflexão, dobrar o seu joelho, ver como é que você está diante de Deus. Se você não está dando fruto, meu irmão, cuidado. Cuidado, porque sem Jesus você não pode fazer nada. Você não pode fazer nada. Você está entendendo? Se você estiver fora de Jesus, você não pode fazer nada. Então, que nós venhamos a estar nos conscientizando desse tipo de coisa, para que nós possamos dar mais fruto ainda. Agora, observemos que coisa maravilhosa da parte do Senhor. Olha só a revelação de sua palavra para mim e para você, que nós devemos estar na presença de Deus. Agora, o que corre, né? O que corre na videira para que os ramos eles possam dar fruto? Logicamente que é a seiva, né? A seiva está dentro ali do corpo da árvore, né? O Espírito Santo é a seiva que deixa a igreja viva. Meus amados, veja bem, se você estiver como um ramo seco e o Espírito Santo ele quer muitas vezes frutificar na sua vida, porque vemos lá em Gálatas, né, no capítulo de número 5, fala o quê? Fala sobre o fruto do Espírito, né, que é paz, longanimidade, benignidade, domínio próprio, temperança. Veja bem, se você não está dando esses frutos, se você está começando a viver uma vida na carne, né, porque Gálatas também fala sobre isso, meu irmão, veja bem, tome cuidado, porque você pode estar passando um sério perigo de perder a sua salvação. Sim, perder a sua salvação. Então, nós devemos analisar, nós devemos deixar que o Espírito Santo ele venha dar frutos através de nós. Você está entendendo? Fazer com que o reino seja expandido através das nossas vidas. Agora, venhamos a perceber que a árvore, ela dá fruto para os outros comerem. Sim, a árvore, ela vai dar fruto para as pessoas comerem. Agora, observe bem, se eu e você não damos fruto, o que as pessoas vão achar? Não vão achar nada, não é verdade? Não vão achar nada. Aí vão falar o quê? Vão falar mal da árvore. Ah, porque a árvore não presta, porque a árvore está podre, porque essa árvore está estéril. Não foi isso que aconteceu ali na parábola que Jesus mencionou sobre a figueira? Foi isso que aconteceu. Que Jesus foi procurar ali fruto naquela árvore e de repente não achando, amaldiçoou aquela árvore. E vemos aqui que no caso aqui o próprio Jesus, ele é a árvore. Olha só. E quem não acha fruto nessa árvore, que é responsabilidade do ramo, porque a árvore é boa, está passando seiva, mas se o ramo não quer dar o fruto, isso aí é porque muitas vezes o ramo está estragado, o ramo está seco, não é? Aí o que acontece? Acontece que a pessoa não acha fruto, o que vai falar? Ah, porque a árvore não presta. Ah, porque essa árvore aí não é boa. Ah, que não sei o quê. Não tem muita gente que fala assim da casa do Senhor, da igreja? Ah, porque sabe, essa pessoa é desse jeito aqui, então a igreja não presta. Porque o pastor não ensina direito. É porque diz que é crente, mas não vale nada. Não é isso? Não é isso que acontece? Então, meus amados, nós temos que dar frutos. Porque as pessoas querem ver fruto na minha e na sua vida. Você está entendendo? As pessoas querem degustar palavras boas, atitudes boas para glorificarem o nome do Senhor. O próprio Senhor, o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, que nós devemos glorificar a Deus através das nossas atitudes, fazer tudo para a glória de Deus. Mas se as pessoas não verem nada ou nenhum fruto na minha ou na sua vida, como é que eles vão glorificar a Deus? Eles vão blasfemar o Senhor. E nós não podemos deixar que isso aconteça. Sim, não devemos. Por quê? Porque senão, meus amados, nós corremos um sério risco de não ser o quê? Pessoas que estão frutificando o reino de Deus. E isso é um perigo para mim e para você. É um perigo. Porque a palavra do Senhor diz aqui no versículo 6... Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo e secará. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e se queimarão. Olha, se nós não permanecermos, olha só que coisa séria. Se alguém não permanece em mim, será o quê? Lançado fora. Se não permanecer em Jesus, vai ser lançado fora. É isso que a palavra de Deus está falando. Olha só. Como o ramo secará, tais ramos
são apanhados e lançados no fogo e se queimarão. Meus amados, que eu e você não sejamos ramos infrutíferos, que nós estejamos presos na videira, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada, como nós acabamos de ler. Que nós venhamos deixar que os frutos do Espírito venham atuar na nossa vida, através da seiva que corre o quê? Que corre na videira, que é Jesus, para que o Senhor seja glorificado. Você está entendendo? Que nós possamos ser dessa forma. Quando Jesus ele se coloca, né, eu vou até repetir aqui, quando Jesus se coloca como videira, ele está colocando como tronco, né, a igreja do Senhor. E ele é o cabeça, é o Cristo, o cabeça da igreja. E nós somos o ramo que estamos presos nele. Você está entendendo? Ele está exemplificando como igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Mas como nós estamos presos na videira? Você está preso na videira? Como você está? Ou você está meio quebrado na videira, né? Ou você está muitas vezes se portando como uma pessoa que não está ali vivendo de acordo com a vontade de Deus, né? Ou você pensa que andando sozinho, itinerantemente, você é alguma coisa para Deus. Não, meu amado, não. Porque segundo aquilo que nós acabamos de ler, nós temos que ficar presos na videira. E é uma responsabilidade minha e sua dar fruto. Porque a videira é boa. Você está entendendo? A seiva está passando pela videira, por dentro da videira. O agricultor é exímio, é o Deus Todo-Poderoso. Então por que não está dando fruto? Por quê? Né? Então nós temos que nos perguntar. Nós temos que nos perguntar. Porque se nós não tomarmos uma posição e não dermos fruto, o agricultor ele vai vir e vai cortar eu e você. Vai cortar a nossa vida da videira. Você está entendendo? Vai ser lançado fora e vai ser lançado o quê? No fogo. Fogo aqui nós sabemos que é o inferno, né? Aqui a gente não pode esconder essas coisas. Então, que nesse instante você venha se converter, venha mudar a sua posição e que nós venhamos a ser muito mais instrumentos na mão do Senhor para darmos fruto para a honra e para a glória do Senhor. Tá certo? Eu gostaria de convidar você, né, para estar entrando aí na página da Igreja Central de Iguape. Nós vemos aqui, né, na televisão, né, nós temos aqui vários vídeos, como você pode aqui observar, temos vários vídeos, né, temos aqui o nosso irmão Camilo, temos ali o pastor João Mário, temos aqui culto para crianças, né, com a diaconisa Bruna e o Bernardinho. Nós temos aqui o Vitor de Laurentes e vários outros, né, que você pode estar acessando, que você pode aí estar aprendendo a palavra de Deus de uma maneira pura e sincera, de acordo com os preceitos e ensinamentos da palavra do Senhor. Então você é nosso convidado para estar entrando aí no YouTube, entrando ali no Facebook, tá certo? E acessar todos os nossos conteúdos. Você é o nosso convidado especial a estar participando desta obra e fazer a vontade de Deus, tá certo? E poder passar para aqueles que necessitam. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus e vamos aí à oração. Vamos buscar o Senhor em nome de Jesus. Pai querido, Pai Santo, nesse instante, Senhor meu Deus, eu oro diante de Ti, Senhor meu Pai, para que o Senhor esteja fortalecendo as nossas vidas. Que nós, Senhor meu Pai, possamos dar frutos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Venha alcançar, Senhor meu Pai, a nossa igreja. Venha alcançar, Senhor meu Pai, cada vida, cada coração, alcançando os pastores, alcançando aí, Senhor meu Pai, os diáconos, as diaconisas. Que no nome do Senhor Jesus a membresia da Tua casa, que possa ser gloriosamente fortificada. Meu Deus dos céus, arranca tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não é seu. Nos limpa, Senhor meu Pai, através da Tua palavra. Senhor meu Deus, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha impactar o nosso coração, venha renovar as nossas alianças, porque sei, Pai amado, que a palavra do Senhor falou completamente conosco. Senhor meu Pai, todos nós precisamos, Senhor meu Pai, estar frutificando. Meu Pai, tenha misericórdia de nós, que o Senhor esteja atuando de uma forma poderosa, Pai amado, nos levantando. Se existem pessoas doentes e enfermas, se existem pessoas desesperadas, se existem pessoas aí, Senhor meu Pai, que estão aí desanimadas,
que estão, Senhor meu Pai, aí pensando em parar, em retroceder, em voltar para trás, que o Senhor esteja tocando no coração, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, porque Tu és o Deus do sobrenatural, Tu és o Deus, Senhor, que pode todas as coisas. Senhor meu Pai, visita, Senhor meu Pai, aquele que está na prisão, visita, Senhor meu Pai, aquele que está no hospital, aquele que está internado, aquele que está na UTI, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, aquele que está se acabando nas drogas, no alcoolismo, aquele que está, Senhor meu Pai, desistindo do seu casamento, aquele que está, Senhor meu Pai, deixando, Senhor meu Pai, a sua casa e o seu lar, meu Pai, que isso não venha a ocorrer, meu Pai, cuida das criancinhas, cuida, Senhor, meu Pai, de cada um desses pequeninos, Pai amado, que o Senhor, meu Pai amado, mesmo disse que os Teus anjos estão dia e noite observando essas vidas. Ó Pai querido, Pai santo, em nome do Senhor Jesus, repreende o mal, levanta o decepcionado, Senhor meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja nos abençoando e nos fortalecendo para a honra e glória do Teu nome. Eu Te louvo, Pai, Te agradeço no nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, meu irmão e minha irmã, que Deus o abençoe em nome de Jesus, fortaleça a sua casa, o seu lar, que você esteja sendo completamente abençoado em todas as áreas de sua vida. Em nome do Senhor Jesus, nós te amamos e fique com Deus. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe para a glória e honra do Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus, amém. Cremos que, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, está escrito: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Bíblia, tradução linguagem de hoje. Assembleia de Deus Central de Iguape, uma igreja bíblica.